Queridos, então eu quero também aqui falar que a minha esposa não pôde estar também. Ela está em casa, devido aquelas coisas de mulheres. Amém? Mas, e eu falei também para o Guilherme, tu não grava eu pregando, Guilherme. Não grava eu pregando, Guilherme. Eu nem posso ver nada de gravar e pronto, aí eu já não consigo pregar mais. Amém? Mas, queridos, é um tema abençoado, né? Os irmãos estão dentro de uma campanha onde Deus está no controle e, por certo, tem mais uma palavra para nós aqui, porque a Bíblia ela é um rio, ela é um manancial para nos trazer cada dia algo diferente. Por certo, cada pregador que já passou aqui trouxe aos irmãos uma palavra de Deus e hoje também estamos aqui para isso. Isaías 43, verso 13 a seguir, mas eu quero ler alguns também no começo e depois chegar ali, amém? 43, primeiro diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Darei ao norte e ao sul. Não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu o fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga verdade é. Vós sois as testemunhas, as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, por bondade, queira tomar o vosso assento. Queridos, olhando esse texto, esta passagem, nós estamos vendo uma promessa para um povo, para Israel, e esta promessa está sendo direcionada para o povo de Israel. Eles estão sempre cocheando em dois pensamentos, mas Deus sempre está pronto para trazer o escape aos filhos dele. O Deus que nós servimos, queridos, é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos mostra o melhor caminho, assim nós como pai também. Por mais que, às vezes, os nossos filhos sejam tanto quanto desobedientes, ainda que nós venhamos corrigi-los, ainda que nós venhamos trazer algo que para eles não é bom, mas que lá na frente nós sabemos que aquilo vai surtir um efeito,
Nós precisamos, às vezes, endurecermos para os nossos filhos. Mas antes de Deus falar com o povo, antes de Deus realizar alguma coisa, Deus sempre está dizendo que está ali preparado, se colocando como aquele que pode ajudar. E Israel está, queridos, ouvindo isso de Deus através do profeta. Ora, mas essa promessa, ela não fica somente para o povo de Israel, porque a promessa também é para aqueles que um dia também entenderam o processo de salvação que o Senhor, através deste mesmo profeta, haveria de enviar alguém para resgatar e salvar um povo, não somente este povo, mas aqueles que crescem no seu Filho. E eu e você também hoje fizemos parte desta promessa. Seja lá qual for a dificuldade que eu e você venha passar, Deus sempre estará comigo e com você, porque você também é Jacó de Deus, você também é Israel de Deus. E a Bíblia, queridos, diz que não há nada que Deus não possa fazer. Ainda que as circunstâncias venham dizer que não dá mais, que não tenha mais o que fazer, nós servimos um Deus que tudo pode. O fogo jamais arderá em você, ainda que você vier passar pelas águas. As águas não vão te submergir, não vão me submergir, porque nós cremos num Deus que pode também nos livrar dessas situações. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, queridos, na Babilônia. Estava um rei ali que verdadeiramente estava como um Deus. Se achava um Deus. Mas Deus está dizendo, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. E Nabucodonosor se coloca ali como Deus naquela nação e naquela geração. Nós sabemos que ele faz uma estátua, se engrandece através daquela estátua, e agora vai querer que todos se prostrem diante daquela estátua, que ele mesmo mandou fazer, se colocando como Deus. Mas os que servem a Deus, os que entendem que Deus está com ele em qualquer situação, não se dobra perante deuses. E a Bíblia diz que, queridos, quando soa lá a buzina, uma grande multidão se dobra, mas 3 permanecem de pé, porque eles conhecem o Deus de Israel. Eles conhecem o Deus de Israel. Olha, tem 3 aí que não se dobraram. Pode aquecer a fornalha o quanto quiser. Se Deus quiser nos livrar, nos livre, porque Ele é Deus. Porque eles confiavam no Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando lançaram os 3 na fornalha, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores passeavam com eles dentro daquela fornalha. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. A Bíblia diz também, segundo a Reis, que quando Elias é levado na carruagem de fogo, e agora se apresenta Elias. Elias se apresenta numa situação bem complicada também. Porque operando Deus, quem impedirá? Para que Deus venha operar, não há nada que ele não possa fazer, queridos. Mas para que Deus venha operar, Ele sempre precisa usar alguma coisa. Você pode ter, quem sabe, uma retroescavadeira. Você pode ter a retroescavadeira mais moderna que for, a colheita, aquela que faz a colheita, né? Uma colheitadeira mais moderna que for. Você pode ter tudo isso, mas se não tiver ninguém para operar, não serve de nada. Ainda que a tecnologia hoje está muito avançada, ainda que muitos até caminhões, carros já estão sendo programados somente para andar sozinhos,
mas alguém vai ter que operar. E operando, Deus quem impedirá? Mas Deus quer usar alguém para operar e para que a sua glória seja manifesta. E agora, Eliseu entra em cena. Alguém está preocupado, olha, melhor nós sair procurar Elias, porque, quem sabe, ele foi deixado em algum monte, foi levado para algum lugar, e nós queremos ir atrás dele. E chegaram diante de Eliseu, a gente está com 50 aí. Tanto que insistiram com Eliseu disse, então vocês vão. Mas Eliseu permanece naquele lugar. E depois eles voltam, não encontraram mais Elias, por quê? Porque o que Elias precisou fazer, o que Deus precisou fazer, o que Deus precisou operar pelas mãos de Elias, Deus já havia operado. Agora era Eliseu que Deus precisava usar para operar milagres e grandes maravilhas, não deixando o povo de Israel sozinho. E Deus está falando nesta noite para mim e para você. Deus está olhando para nós e esperando de nós atitude, dizendo, Senhor, eis-me aqui para que através das minhas mãos, para que através da minha boca, algo venha a ser operado através de mim. Porque o nome do Senhor será glorificado, não há nada que Ele não possa fazer, mas Ele precisa usar alguém para fazer isso. E agora entra Eliseu em cena, e a Bíblia diz que eles estão por ali, de repente, está tudo certo, está tudo tranquilo. E eles voltam dizendo, olha, demos uma espiada aí na terra, rapaz, o lugar aqui é bonito, aqui é muito bom, porém, tem água ali para a morte, águas amargas que não servem para nada, e a terra também é estéril. Traz este problema a quem? Ao profeta. Ao profeta, aquele que Deus quer operar através dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando as circunstâncias difíceis se atravessar sobre a nossa vida, Deus sempre estará usando alguém para que o seu nome seja glorificado. E o que você estiver passando de dificuldade, seja lá qual for, se você crer, o milagre vai acontecer. Então, se você está passando qualquer situação difícil, não há nada que Deus não possa fazer. Então, muitas circunstâncias difíceis vêm para a nossa vida, não para nos abater, não para nos fazer parar, mas para que nós venhamos entender que aquilo ali serve para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja uma operação dele. E ele manda, pega lá um pouquinho de sal, joga na água lá. E a água agora torna-se potável. E o nome do Senhor é glorificado. Como se não bastasse mais um pouco na frente, já vem mais problema. Seca, fome, dificuldade. É aí que Deus opera. Não que Deus não opere de geladeira cheia, de despensa cheia. Porque quando a nossa despensa está cheia, como tudo está cheio, eu também glorifico a Deus, eu agradeço a Deus. Há aqueles que não têm gratidão, há aqueles que precisam passar dificuldade para lembrar que há um Deus que pode operar e tirar ele daquela situação, não independente de qualquer situação, eu e você temos que entender que Deus está em tudo. Ele é o nosso Deus. E eles estão ali, fome na terra, dificuldade. Vamos fazer uma coisa? Dá um caldo para esses camaradas aí. Dá um caldo para eles. Busquem aí matos, aí busquem ervas, aí dê para eles. Faz um caldo. E a Bíblia diz que alguns saíram por ali e foram, que eles pegaram algumas plantas, algumas coisas para fazer esse caldo. E de repente depois, é a mão de Deus. É a mão de Deus. E alguém toma aquele caldo e vê que o negócio não estava bom. É a morte na panela. Há dificuldade aí, não dá para comer. E a Bíblia diz que o profeta, quem que eles veem? No profeta. Porque eles sabem que através do profeta, Deus vai operar. É através do profeta, é através de alguém que Deus vai operar. Onde eles vêm? Profeta. Meu amigo, dá um pouquinho de farinha aqui, joga na panela, agora pode comer. Comeram, ficaram na bênção.
Deus sempre vai usar alguém. Você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposto a se colocar diante de Deus para que o nome dele seja glorificado? Para que ele opere através de sua vida? Muitas das vezes nós só queremos a bênção, mas não queremos nos colocar diante de Deus para que ele opere. E a Bíblia diz que mais esta bênção é recebida entre eles. E tantas outras. E Eliseu está ali com eles. Agora tem muita gente entre eles. Vamos fazer então, vamos fazer algumas barracas, algumas tendas aí, para que a gente possa, né, se espalhar um pouquinho aí, e esse povo possa ficar entre nós. Então vamos fazer alguma coisa. Então vocês vão e peguem madeira aí, né, junto ao rio. E a Bíblia diz que alguém pede um machado emprestado. Isso aqui, meu Deus, isso aqui é milagre. Só Deus pode fazer isso. O camarada pega o machado emprestado, começa a usar e de repente ele fica só com o cabo na mão. Só que o machado não era dele, e agora? E agora, queridos? O machado não é deles. Quem sabe se fosse nos dias de hoje que acontecesse, entre eles aí, quem é que mergulha melhor aí? Por quê? Quem é que mergulha melhor? Quem é que vai atrás disso aí? De repente, 2 corajosos vai mergulhar. Mas quem sabe o rio estava também nos seus dias de correnteza. Não tivesse como. E a Bíblia diz que, aonde caiu? Aonde caiu? Caiu ali. E a Bíblia diz que o profeta fez com que o machado boiasse na água. E o nome do Senhor foi glorificado através daquela atitude, daquela ação. Nos dias de hoje, queridos, há muitas situações que nós, muitas das vezes, nos acomodamos. A Bíblia diz que Paulo está ministrando, está pregando, e a Bíblia diz que ele se estende um pouco mais em sua mensagem. E a igreja, né, o templo estava cheio, onde ele estava pregando. E de repente a Bíblia diz que alguém está na janela, outro que está na janela. E a Bíblia diz que ele dá um sono no camarada e ele cai lá embaixo. E morre. A morte de Eutico foi para que pudesse haver um milagre. Para que pudesse haver a operação de Deus. Pastor André, quem sabe se acontecesse hoje, alguém com uma situação de súbita nesse lugar, ou quem sabe viesse passar mal, primeira coisa que nós faríamos era o quê? Ligar para o SAMU. Primeira atitude nossa, se nós não estivéssemos ligados, porque às vezes Deus quer operar algo através disso, no meio da igreja, para despertar a igreja, para um milagre, um acontecimento na congregação, e nós, ao invés de orar pela pessoa, liga para o SAMU, alguém corre lá, já liga para o SAMU. Mas a Bíblia diz que Paulo ora pelo rapaz que caiu da janela, morto. E o nome do Senhor é glorificado através de Paulo. Operando Deus, quem impedirá? Nada impede. A morte não pode impedir o operar de Deus. Certa feita eu fui no hospital a convite de alguém orar por uma pessoa que estava com câncer terminal. Terminal, ela estava bem magra mesmo. E nós estávamos ali, eu cheguei para orar por ela e Deus disse assim para mim: antes de você orar por ela, faz uma proposta para ela. Faz uma proposta. Que se eu curá-la, e ela sair dali e fazer a minha obra, ela permanecerá curada. Fale para ela. Mas se ela recuar, ela morrerá. Veja que o nome do Senhor, o próprio Deus, me usando ali para aquela moça, para que ela pudesse fazer a sua obra. Porque tem coisas, queridos, que Deus até quer fazer, mas sabe por que Deus não faz? É porque não tem objetivo.
Não há um objetivo para que o seu nome seja glorificado. Há muita gente precisando que alguém se coloque à disposição para ser usado. E Deus está fazendo essa proposta para ela. Deus vai querer usar ela para que o nome dele seja glorificado, para que através da vida dela, ele venha operar. E quando eu falo para ela, Deus está me dizendo, se você aceitá-lo como Salvador e fazer a sua obra, Deus vai curar e vai tirar você dessa situação. Mas é para você fazer, porque se você não fazer, você vai morrer. Ela prontamente disse, então, não, mas eu quero aceitar Jesus agora. Não, eu vou fazer então a sua obra. Eu vou fazer a sua obra. Queridos, 3 dias a mulher já estava sentada. 10 dias a mulher já estava em casa. 3 meses, queridos, estava perfeito, como se nada tivesse acontecido. É o nome do Senhor querendo ser glorificado através de alguém. Operando Deus, quem impedirá? Muitas das vezes Deus não opera porque eu e você mesmo impedimos a operação de Deus. Ele quer impedir, Ele quer usar alguém. Mas pasmem, ela foi curada, mas ela só queria cura. Ela não quis que o nome do Senhor fosse glorificado continuamente através da vida dela. E ela recuou, André. Com 6 meses, o câncer voltou, com força total. E ela desceu à sepultura. Deus conta com alguém para que o seu nome seja glorificado. Para que a sua glória seja operada. Como eu já falei, não adianta ter uma máquina poderosa sem ninguém operar. Deus vai operar, sim, mas através de alguém. Para que o nome dele seja glorificado. E pessoas reconheçam ele como Deus. Como esse Deus que pode todas as coisas. Certa feita nós estávamos em São Paulo ali. E nós fomos, era para ter ficado 1 semana. Ficamos 30 dias naquele lugar, queridos. E na primeira semana, a esposa do rapaz que trabalhava comigo, ele não servia a Jesus. Não era crente. Ela liga dizendo, olha, o nosso filho está muito mal. Está muito mal. E agora, como é que nós vamos fazer? Tu vais ter que vir daí de São Paulo para cá. Ele disse, não, tenta levar no hospital, fazer alguma coisa. E ele já sofria de uma enfermidade. Eu olhando o desespero daquele pai, a situação difícil, eu digo, não vai poder ficar assim. Eu chamei ele e disse, Mauro, vem cá. Tu crê e acredita que se nós orarmos aqui, Deus vai fazer um milagre lá na tua casa e o teu filho não vai precisar ir para o hospital e Deus vai fazer o milagre? Ele olhou para mim. Eu creio, eu acredito. Então, dá as mãos aqui. Nós oramos ali naquele lugar que nós estávamos. E lá na casa dele, aqui em Santa Catarina, Deus realizou um milagre. O nome do Senhor foi glorificado. Operando Deus, quem impedirá? Nada impedirá, mas Deus quer usar alguém para que isso seja evidente. Aí ficamos, a Roberta ficou doentinha também naquele período, a Roberta era criancinha, era bebê. E nós naquele lugar, nós compramos a passagem na sexta-feira. Graças a Deus, vamos embora. O ônibus nós ia pegar, se não me falha a memória, 4 horas da tarde mais ou menos, às 4 horas da tarde, de sexta-feira. Nós estávamos alegres, pegamos todas as ferramentas que estavam ali. E tudo tranquilo. O ponto era mais ou menos umas 2 quadras, mas a gente estava com ferramentas. Quando faltar uma meia hora, a gente sai. Dá tempo suficiente. 15 minutinhos, 10 minutinhos. Queridos, começou a chover intensamente. Chuva torrencial. E nós com um monte de ferramenta, não podíamos olhar como é que a gente vai fazer em cima da hora. Não tinha táxi, não tinha nada. Um lugar difícil. Como é que vamos fazer? Nós não podemos perder esse ônibus, a passagem foi comprada, eu não aguento mais aqui, eu quero ir embora. E nós começamos ali, eu disse, Mauro, vem cá. Operando Deus, quem impedirá? Quando Deus opera, a chuva tem que obedecer. Quando Deus opera, a morte tem que sair. Chamei ele na garagem e disse, Mauro, está lembrado que faz pouco tempo, faz poucos dias que nós oramos pelo teu filho, Deus curou lá, sim ou não curou? Tu crê que se nós orarmos aqui, Deus vai fazer para a chuva? Ele olha para mim, aconteceu lá. Eu acredito que vai acontecer aqui também. Então me dá a mão. No meio da garagem. Deus,
Eu sei que Tu és o Deus que vive e estás nos ouvindo aqui na Baxúria. Senhor, fazem 30 dias que nós estamos aqui querendo ir embora, Senhor. Esse ônibus já está, a passagem está comprada, com chuva não vão conseguir se deslocar. Faz com que essa chuva cesse para que nós possamos pegar o ônibus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Queridos, não deu 2 minutos, a chuva cessa. E o nome do Senhor é glorificado. É muito bom pegar os personagens da Bíblia. É muito bom falar dos milagres que Eliseu fez, dos milagres que Jesus realizou. Mas é muito bom você também poder desfrutar e acreditar que o Deus que você serve é o Deus que pode fazer todas as coisas. André, a chuva cessa. Nós saímos correndo, queridos, o ônibus parou. Colocamos todas as bagagens embaixo. Quando nós entramos no ônibus, que a porta fecha e nós entramos, a chuva começa a descer de novo, da mesma forma que estava ali. Você pode crer e acreditar nisso? É o Deus que opera, é o Deus que faz, é o Deus que realiza. Mas não basta somente nós pregar a Bíblia e dizer que Deus faz isso, e não termos nenhuma experiência viva com Ele. Precisamos ter a certeza de que Ele é Deus e que está acima de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Certa feita eu desejei ter um carro. Na época, faz uns 20 e tantos anos, queridos. Mas é algo que fica marcado. É algo que só Deus para realizar. Na época, o combustível era o diesel, estava em alta. O diesel estava em alta, quem tinha um carro a diesel, meu Deus, há 20 e tantos anos atrás. E não era também só por luxo, mas era por uma certa necessidade, que a gente morava um pouco longe também, né, por serviço, e o diesel era muito barato, e o carro diesel era meu Deus, quem tinha um carro diesel há 25 anos atrás, aí era meu pai. E de repente, queridos, eu olhei um carro, e o carro passou e eu desejei o carro. Só pensei, e disse, Senhor, se Tu me desse um carro assim, já estava mais do que bom, Senhor, porque é diesel. Queridos, na sinaleira, estou indo para o culto, o irmão prega, terminou a mensagem, no final ele me procura, estás pedindo um carro para o Senhor, não estás? Estou pedindo um carro para o Senhor, e Deus está me dizendo que esse carro é vermelho. Deus está me dizendo que esse carro é vermelho. Se é vermelho ou não, eu não sei. Mas se Deus mostrou para ser um vermelho, eu creio, porque antes de chegar aqui, eu falei com Deus que desejei um carro. E Ele disse, o Senhor vai te dar. No outro dia, eu saí a procurar o carro. Porque eu acredito e creio naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus fala, Deus vai realizar. Tem gente que ouve Deus falar, ouve os profetas falar, ouve os homens de Deus falar, mas não consegue acreditar, não consegue assimilar, não consegue colocar em prática. No outro dia eu estou saindo para comprar o carro, para ver o carro, e chego num determinado lugar e eu olho, meu Deus, é aquele ali. Perguntei o preço é X, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas esse carro vai ser meu, falei para ele. Saí dali, terça-feira, na outra terça-feira, a irmã disse pregando. Prega, de repente ela para e diz, não sei por que eu vou dar esse testemunho, mas Deus está me tocando profundamente para dar esse testemunho. O irmão contou que chegou em determinado lugar, ele pediu um carro para o Senhor, entrou na concessionária, colocou a mão em cima de um veículo 0 quilômetro e disse, Senhor, a partir de agora eu estou engravidando deste carro. Sabes que não tenho condição nenhuma para adquirir um carro desse, mas é meu desejo e eu sei que Tu concede o desejo do nosso coração. E ela contando esse testemunho disse, Senhor, espera aí. Se ele engravidou, eu já estou grávido. Porque eu já vi o carro, já perguntei o preço. E na hora de negociar o carro, não tinha o dinheiro também. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei, voltei para casa, nunca tinha comprado um jornal com classificados. Primeira vez que eu compro um jornal com classificados. Primeira página, eu abro.
classificados. Comecei a olhar cartas de crédito. Olhei a carta de crédito. Meu Deus, mas é o valor do carro lá. Peguei, levei para o rapaz lá da revendedora. Essa carta de crédito dá para botar nesse carro? Dá para botar nesse carro. Saí dali na mesma hora, eu tinha outro carro, vendi o carro, peguei um pouco do dinheiro, vendi a moto, fiz mais um pouquinho de dinheiro, comprei a carta. Pegamos o carro, levamos lá no Epic. Hoje já não tem mais o Epic, né? Lá em cima. Levamos lá no Epic. Chegamos lá, a caminhonetona, a diesel. Encostamos lá. Aí eu cheguei a me trazer essa caminhonete aqui para nós colocar esse consórcio aqui nela e tal. Aí o gerente, não, dá para fazer. E ele saiu e nós subimos a escada, chegamos lá em cima, viemos trazer este veículo aqui para que nós possamos, com essa carta, colocar nesse carro. Ele olha, não. Esse ano aqui, infelizmente, não vamos poder fazer nada por ti, amigo. Não tem como. Aí eu falei, não, mas eu já falei com o gerente lá embaixo, ele falou que dá. O gerente falou, tem certeza? Tem. Ele desceu lá embaixo, o gerente já não estava mais, o gerente tinha saído. Ele sobe a escada de novo e diz, não, meu amigo, infelizmente não dá. Eu digo, moço, para o ímpio eu falei, subgerente lá em cima, eu estou grávido desse carro. Ninguém vai impedir essa gravidez. Ele não entendeu nada, até riu. Ninguém vai impedir essa gravidez. Rapaz, não adianta, nós estamos com outro veículo aqui, mais novo do que esse teu. O dono não quer assinar. Tu acha que ele vai assinar o teu? Acho que vai assinar. Tá bom, com a tua insistência eu vou botar aqui. Então, vou fazer a minha parte. Se ele assinar, beleza. Se não assinar, eu sei que ele não vai assinar. Eu digo, não, ele vai assinar. Viramos as costas e viemos embora. Eu não, confesso para vocês que eu fiquei meio, assim, um pouco chateado com aquilo. Pô, Senhor, eu já fiz toda a correria. E, sabe quando vem aquele espíritozinho querendo, né, te tirar um pouquinho a fé? Eu digo, não, está repreendido em nome de Jesus. Fui para casa, outra semana, ele falou que tinha que levar pelo menos 15 dias. Depois de 15 dias, voltamos lá. Queridos, uma pilha dessa altura, de documentos de veículo. Ele assinou três que seriam liberados para consórcio. Pasmem. Ele separou dois aqui, separou dois. O meu carro estava ali. Liberado para a honra e glória do nome do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O homem vai impedir? O homem não pode impedir. 9,7, perdão, André. Meu Deus, vamos colocar de pé, querido. 9,7. Agora que eu olhei lá. Eu não falei nada ainda, tem muita coisa aqui. Mas o horário, meu Deus, e um monte de coisa aqui. Enfim, queridos, são poucas palavras, mas tenho certeza que objetivas. E há muitas coisas que eu vi Deus fazer e tenho visto Deus fazer. Coisas extraordinárias. Então não há nada nessa noite que Deus não possa fazer. Porém, se coloque, querido, diante de Deus. Se coloque diante de Deus para você ser o caminho e ser o instrumento. Não te diminua. Não te diminua no sentido que, dizendo eu não posso. Eu não consigo, eu não faço. Claro que se olharmos para a Bíblia vai dizer quem é um homem. Para que dele eu se lembre. João Batista vai olhar e dizer, importa que ele cresça e eu diminua. É interessante, é bom nós termos isso conosco, saber que Deus está acima de tudo e nós precisamos única e exclusivamente do seu poder, da sua graça em nossa vida. Mas quando nós nos colocamos e cremos que Ele pode fazer alguma coisa através de nossa vida, Ele pode fazer. E não espere para amanhã, é para hoje. Deus quer usar você para que o seu nome seja glorificado. Para que o seu nome seja exaltado. Posso orar? Eu quero orar, quem sabe você está aqui, hoje, neste culto abençoado, terça-feira.
Quem sabe você até tinha outras coisas para fazer, mas você optou de estar aqui hoje. E sem sombra de dúvida, quem sabe você nem veio buscar nada. Quem sabe você veio só participar do culto e agradecer a Deus. Mas Deus está dizendo que tem mais para você. Operando Deus, quem impedirá? E você é o instrumento que Deus quer operar. Todos, crianças. André, o que Deus tem salvado de pré-adolescentes ali na congregação. De adolescentes e crianças é coisa assim tremenda. A mão de Deus olhando para eles e trazendo eles, assim, eles vindo com o coração quebrantado, aceitando Jesus, de uma forma poderosa. Aí eu começo a olhar isso e vejo que Deus está olhando para os adultos, e não está encontrando espaço, não está encontrando a liberdade para usar os adultos. Então Deus está, mais do que nunca, investindo neles, e eu tenho me alegrado muito com isso. São poucos aqui, pré-adolescentes que tem aqui, e crianças. A maioria é adulto. E hoje é para você. Se você sentir de vir aqui na frente, a gente vai estar fazendo essa oração, orando por você, algo específico, algo que você tem colocado diante desta campanha. Nós vamos estar orando por você aqui. Quem sabe enfermidade, eu não sei. Algo que, quem sabe até impossível. Mas o Deus do possível está aqui para realizar grandes obras na sua vida nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Os demais podem estender as mãos. O pastor André está ali com óleo, vai ungí-los também. Mas não deixe, por favor. Eu estou insistindo nisso porque Deus ele está insistindo nisso. Ele quer usar você, é você. Mas é você. Senhor, eu sou pesado de língua. Não, mas teu irmão vai contigo. Leve alguém contigo, leve alguém espiritual, leve alguém que possa também te cooperar com você. Mas é você que vai impor as mãos, é você que Deus vai usar para realizar o milagre. Senhor, nosso Deus querido e amado Pai. Senhor, que palavra maravilhosa, Senhor, Tu tem trazido ao nosso coração nesta noite. Ó Pai, de uma forma simples e eu sei que objetiva. Senhor, olhando aqui para aquilo que eu planejei, Senhor, tinha muito mais, mas eu sei que o que pregamos até aqui, Senhor, foi suficiente para que os Teus filhos, aqueles que Tu chamasse, aqueles que Tu formasse, Senhor, eu sei que Tu não forma ninguém, Senhor, para que não há objetivo. Tudo que o homem forma, Senhor, quando o homem inventou o veículo, Senhor, foi para que ele viesse ser deslocado de um lado para o outro. Assim como também quando o homem também, Senhor, inventou o avião, meu Deus, também foi para que o próprio homem se deslocasse de um lugar para o outro, mas agora com mais rapidez, com mais velocidade. E nós, Senhor, que somos criaturas Tuas, Senhor, Tu nos criaste, Tu nos formaste, Senhor, para um objetivo. E eu sei que o objetivo maior, Senhor, não é conquistarmos bem materiais, não é conquistarmos, Senhor, sonhos próprios, ó Deus, porque eu sei que tudo isso o Senhor nos concederá, meu Pai, através do nosso decorrer, quando colocamos, Senhor, inteiramente o nosso coração à Tua disposição, Senhor, e à Tua vontade. Por isso, Pai, usa cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, de uma forma ou de outra, Senhor, dê estratégias, porque o mundo mais do que nunca clama, Senhor, almas estão clamando, almas, Senhor, estão gemendo ao nosso lado, esperando, Senhor, uma palavra, esperando, Senhor, uma atitude, Senhor, da nossa parte, para que através da nossa vida Tu venhas operar, para que através da nossa vida o milagre venha acontecer. Meu Deus, que a Tua bênção, Senhor, continue sendo, ó Pai, neste lugar, repousando sobre esta igreja,
sobre a vida, Senhor, do pastor André, Senhor, da sua esposa, dos obreiros desta casa, o conjunto de louvor, Senhor, que está aqui, entoando louvores a Ti, ó Senhor, a qual já estamos sentindo a Tua presença. Senhor, o Teu Espírito Santo passeia nesta casa, o Teu Espírito Santo passeia neste lugar, trazendo aos nossos corações, Senhor, esta verdade, trazendo esta realidade, que ainda, Senhor, há algo para fazermos, Senhor, meu Pai, nesta geração, ó Deus, ocupando o nosso tempo em fazer algo, Pai, seja lá qual for, meu Pai, a petição, seja lá qual for o impedimento, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, Senhor, toda palavra maldita, seja da avó, seja da tia, seja do vizinho, seja, Senhor, de qualquer um que foi, Senhor, Pai, mencionado, qualquer tipo de maldição caia por terra, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, e que haja, Senhor, grandes obras, ó Senhor, no nosso meio. Senhor, a casa, Senhor, à direita da igreja, à esquerda da igreja, na retaguarda, Senhor, na dianteira, que Tu venha, Senhor, salvar almas neste bairro, que Tu venha alcançar, que Tu venha realizar grandes obras para que o Teu nome seja glorificado. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida nesta noite. Os Teus filhos estão ali impondo as mãos, e eu sei, Senhor, que com a imposição das mãos, conforme a Tua palavra diz, Senhor, os Teus apóstolos empunhavam as mãos, e muitos eram curados, muitos eram libertos, muitos eram transformados. Senhor, nos dias de hoje não é diferente, porque nós estamos aqui diante de um Deus verdadeiro, Senhor, diante de um Deus que não foi feito por mãos humanas, diante de um Deus que não está, Senhor, na cruz, diante de um Deus que não foi feito por pedras. Não, Senhor, mas estamos diante de um Deus que criou os céus, que criou a terra, e que o dia, Senhor, ainda que não existisse ou que exista, para Ti é a mesma coisa, Senhor, porque Tu és o Deus que estás acima do dia, estás acima da noite, estás acima de todas as coisas. Não há nada, Senhor, que Tu não possa operar. Aquele casamento, Senhor, que está por um fio, meu Deus. Senhor, essa pessoa já falou que não dá mais, não tem como mais continuar, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu posso operar, eu posso impedir o divórcio. Alamachura, basta que você abra o coração e deixe Deus operar. Abra o teu coração. Deus não rejeita o